Fala, turma! Muito boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Como que vocês estão hoje nessa noite maravilhosa de não sei qual dia que é hoje? Mas tudo bem. Turma, começando mais um podcast hoje muito cultural, muito artístico. Episódios como esse é aquele que você sabe que vai durar mais de 1 hora. Então senta na cadeira, pega a pipoquinha, toma um refrigerante gelado, um Coca Zero de preferência. E, por favor, antes de começar, vamos anunciar aqui nossos patrocinadores, Antônio Erasmo, porque sem eles as contas não são pagas e eu tenho que falar deles, da Hiperqualis, o mercado que está com a gente há muito tempo. Tem a Sam Embalagens, muito obrigado, Samuel, pela parceria. O Papitos, Gassobar, Felipe, o Rodrigo, que está com a gente há muito tempo. E também a Mãezona Pizzaria. Mãezona Pizzaria que eles me ligam para me mandar o Pix. Ou você não mandou o Pix, deixa eu te pagar. Pá! Obrigado aí pela pontualidade e a ajuda no nosso projeto. Sem vocês nada disso seria possível, mas sem muitas delongas, não quero enrolar muito, porque, igual eu falei, é um projeto artístico, é um podcast artístico hoje. E eu gostaria de receber, antes de anunciar nosso convidado, câmera 2, fecha nele, por favor, nesse rapaz bem aqui. Por favor, antes de anunciar nosso convidado, hoje uma presença ilustre, um cara que eu sou fã, que eu admiro desde... Melhor não. Melhor não, eu acho que eu era menino no Grupo Desencanto, eu conheci ele. Receba Antônio Erasmo, jornalista, cultural, arquiteto, marketing. O que ele não é? Responda. Se apresente. Boa noite, boa tarde. Olá, excelente dia, tarde e noite, Alisson. Satisfação estar aqui contigo para a gente fazer esse bate-papo. E tá dentro do meu universo, sou produtor cultural desde criança, então, para mim, enquanto artista, participar dessa conversa aqui vai ser muito bom. Na hora que você falou para mim do convidado, eu falei, cara, você tem que estar junto, porque você vive isso, né? E há muitos anos, você e sua esposa vive isso aí. Isso. Então é isso, bora pra frente com o nosso convidado de hoje. A câmera agora vai abrir. Então, 3, 2, 1, receba com muita salva de palmas. Todo mundo tá aqui. Nosso artista trinadense, né? Nosso artista trinadense, filho de Trindade. Uma honra receber mais um trinadense que se destaca culturalmente lá em Matos. Isso aí. Muito obrigado, Alisson, aí pelo convite. Estou extremamente feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Gostei ali da dica do Antônio. É um prazer, uma satisfação estar aqui, tá? Cara, tô bem feliz. Eu já achei o massa, ele tá nervoso. Preparado, pensei em muita coisa para falar aqui. Ixi, então vamos começar por onde, amigo? Se apresente. Tá. Artista de onde? O que você faz da vida? Você canta, dança, alegra, sinaleiro? O que você faz? Ou o que você não faz? Sim. Então, eu sou cantor e compositor também, né? Desde criancinha eu canto. A composição ela veio na minha vida um pouquinho mais tarde, tá? Só que, por ser uma artista, eu sempre tive a necessidade de buscar, sempre estar me qualificando, sabe? E eu acho que a gente sempre tem que estar disposto a aprender alguma atividade nova. Então, mesmo internamente sendo um cantor, eu fui atrás de fazer teatro, fiz um pouco de aula de dança, toco violão ali, porque quem canta tem que tocar um pouco de violão, né? Algum instrumento, né? Super importante que você toque. Sim. Até para composição é muito indispensável. Então, assim, me considero uma artista mesmo, assim. Eu entendo um pouquinho de cada coisa, mas me rotulo mesmo como cantor e compositor, porque são atividades que eu consegui executar profissionalmente, ganhar uma granazinha em cima, e é o que dá sentido para minha vida mesmo, de fato, sabe? Tá, mas como e quando, né, começou essa paixão pela... Tá. Eu não tenho lembranças, assim, recordações da minha vida de quando eu não tinha a música tão inserida na minha existência, sabe? Ou seja, desde sempre. Desde sempre. Eu tenho recordações minhas da primeira infância, olha só, filho de Trindade Real, núcleo infantil Cirandinha, da época que era lá perto da Igreja Nova. Ainda bem, eu não sou dessa época. Só contextualizando, eu tenho 38 anos. Estamos falando aí de 93, 94, eu tinha 6 anos. E o que acontecia? Que era muito curioso. Sempre que tinham algumas comemorações de Dia das Crianças, e aí eu era assim meio amostrado na sala e tudo mais, as professoras notavam isso. E aí elas sempre me chamavam para cantar alguma música lá na frente, porque as outras crianças tinham vergonha, não queriam, e eu super ia. Só que assim, o que eu consumia naquela época era o que eu cantava. Então eu tava lá, eu cantava músicas da TV Colosso, da Xuxa, assim, tipo, porque era aquilo que eu vivia. Então, desde a primeira infância, a música faz muito parte da minha vida. A partir daí, depois ali da primeira infância e tudo mais, o primeiro contato que eu tive com alguém me ensinando um pouco de canto e eu tendo as primeiras apresentações assim com
com público foi no coral da Igreja Santa Luzia, que eles tinham umas audições que eles faziam, e aí eu falei, cara, eu preciso buscar alguma coisa. Eu venho de uma família que sempre me apoiou em tudo que eu me propunha a fazer. Porém, eu não tinha incentivo porque não tinha nenhum outro artista na minha família. Então, eu entendo que eles não tinham nem muita dimensão de como direcionar, para onde seguir, o que procurar, sabe? Então, eles me apoiavam em tudo que eu me proponho, mas não me incentivavam porque não tinha muito caminho. Então, todo esse trajeto, assim, tipo, eu saí lá da primeira série, fui pro coral da Igreja Santa Luzia, fui eu mesmo buscando, tipo, 8 anos de idade, assim. Hoje, uma criança nessa idade não vai nem na esquina, mas enfim. Não, vai não. Não vai. Só o TikTok. Isso. E aí eu busquei por conta própria mesmo, depois eu encarei um pouco mais o teatro, eu estudava no Colégio Pai Eterno, e lá tinham muitos festivais de teatro, e aí eu acabei unindo muito essa parte de expressão corporal e entendimento mesmo, assim, da arte em outras vertentes. No colégio, então, ali, praticamente o período todo ali de ensino fundamental e médio, me envolvi muito no teatro, e aí depois disso, em mais ou menos 2008, eu tive um primeiro contato com a composição. Tinha uma amiga minha que compôs uma música, e aí ela, cara, eu sei que você canta, mas eu tenho essa música aqui, será que você consegue me ajudar a terminar? E foi o primeiro momento que eu tive um contato com a composição. E aí, o curioso é que no ano seguinte, em 2009, eu acabei escrevendo essa minha primeira composição no Festival SESI Música, que é um festival estadual aqui de Goiás, e eu fiquei entre os finalistas. E, assim, foi uma experiência incrível, porque eles pegavam artistas, assim, independentes e tratavam ali como, tipo, superstars mesmo, assim. Foram 3 dias de workshop, palco, um monte de profissionais cuidando, sabe? Legal. Então, foi bem incrível. Depois disso, eu acabei indo muito pro sertanejo, sabe? Eu já tive dupla, já cantei solo sertanejo, porque Goiás, né, é o que movimenta. Tudo isso Trindade. Tudo. Trindade, Goiânia. Ele também. Você eu também já passei por essa etapa da minha vida. E assim, acabou que as coisas elas foram acontecendo, assim, fui muito convidado para participar de festivais e tudo mais, e de tocar em evento, enfim. Acabei gravando um CDzinho nessa época, gravei alguns projetos audiovisuais ali no decorrer dos anos, e aí eu comecei a entender que essa parte da composição, ela tinha muito sentido, assim, porque, para mim, a composição, ela é algo também técnico, eu não sei se vocês compõem, mas para mim é algo que funciona das duas formas, na verdade. Para mim é algo que vem muito pela inspiração, mas se eu tiver que fazer tecnicamente, se a gente sentar aqui agora, temos que compor uma música para o podcast. A gente vai conseguir fazer, com certeza. Só que eu prefiro quando vem algo assim mais inspirador, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer em relação à composição. E aí, depois dessas duplas e desse trajeto que eu tive, eu acabei seguindo mais no caminho solo e gravando muito o que eu escrevia. Muito nessa vertente do sertanejo. E aí é importante trazer que, mesmo sendo compositor, eu cedia muito às influências, né? Porque era muito importante também ter uma linguagem, ter um papo ali coerente com o que estava acontecendo no momento. Então, eu compus a Rocha, mas aí sempre... Eu lembro que ali em meados de 2012, 2013, eu gravei um CD... E aí eu super fazia, tipo, o que tava tocando mesmo, eu compunha ali naquela linha, mas aí eu tirava umas 2, 3 faixas. Não, isso aqui é o que eu verdadeiramente gosto. Legal. E aí eu colocava lá no CD, no que eu tava produzindo e tudo mais. Inclusive a Linda Harmonia, que eu até te mandei, a gente conversou uma época, tipo, lembro não demais. tem nada a ver com sertanejo. Não, é verdade. Nada. Mas sabe o que é o bom? É pelo seguinte, você fugiu um pouco daquele farra, pinga, foguete e traição. Porque o sertanejo adora essa linha. Sim, sim. E aí, o que é até interessante falar, né? Ali, quando o sertanejo estava muito no ápice e que eu me envolvi muito e que eu fiquei muito ligado, é porque eu me identificava muito com algumas letras, porque o sertanejo tinha muitas letras românticas e eu sempre gostei muito dessa linha. E o sertanejo, principalmente rotulado como universitário, ele vinha com uns arranjos que também me envolvia muito, que eram umas batidas mais swingadas. Se a gente for falar de sertanejo, a gente tem que saber o ano, porque cada ano é um jeito diferente. Cada ano é um estilo. Que época que era essa mais ou menos? Estamos falando ali de mais ou menos 2010, vai. Que era quase um sertanejo. Rocha. Pré-Arrocha. Então eu lembro. Quando as pessoas estavam fazendo um pouquinho mais romântico. Quando o Jorge Mateus estava mais, assim, ditando... Porque eles nunca mudaram, eles nunca mudaram o estilo deles, né? Mas teve uma época que eles ditaram o mercado e as pessoas faziam muito o que eles faziam. Bastante. E aí depois as coisas começaram a se movimentar. Aí veio a Rocha, aí depois veio aquela coisa mais sofrência, né? Mais na frente e tudo mais.
Então, eu sempre gostei muito dessa parte do sertanejo, que ela era mais... Tipo aquele primeiro CD do Jorge Mateus, uma coisa mais... É mais um pop com arranjos ali de sanfona, alguns de viola, do que necessariamente uma música sertaneja raiz, que eu também adoro, tá? E aí, um ponto que o Antônio colocou que é muito interessante, essa questão do balada, farra, pingue, foguete, já não me identificava tanto. E aí acabava que era um pouco complexo, porque eu me identificava com o estilo, com o arranjo, com as letras, mas com a realidade do sertanejo eu não me identificava. Então acabava que a gente que é artista, assim, é bom falar com vocês dois, que vocês dois são artistas, vocês me entendem, é algo que transcende ali, eu quero fazer. Não é só o que eu quero fazer, é o que você sente também. Como você conseguia compor nessa época que o sertanejo estava indo para um lado totalmente diferente? Como é que eram as suas letras? Conta uma música pra gente, um exemplo que você escreveu, que foi inspiração mesmo. Porque assim, a gente teve o Eduardo aqui esses dias, o Maurício do Eu assisti, achei incrível. E ele falou que passou por revista e veio na cabeça coisas esotéricas. Aham. A minha primeira pergunta foi, cara, nessa idade, 90 e tantas, 94. de onde você tira esotéricas? Pois é. Como que surgiu essa palavra? Então assim, me conta aí uma música que você compôs nessa época de 2010, 2011, que tem a ver com sertanejo, mas que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na época. Tá. Você lembra, né? Lembro, claro. Como que o processo de composição ele vinha pra mim? Eu sempre toquei, mas eu tocava... Nessa época eu tocava um pouquinho menos. Então, às vezes, eu acabava solfejando a melodia. Então, me vinha uma melodia, eu solfejava e gravava. Naquela época tinha uns MP3, que era tipo assim... um formato cilíndrico, assim, que você tirava e já encaixava. E ele gravava, era a pilha ainda. E aí eu gravava, solfejava ali a melodia e gravava. Depois eu vinha escrevendo a letra. E aí você fazia a base... Sim, solfejando. Isso. Escutava e depois eu vinha escrevendo. Isso, exatamente. Didático. Mais fácil para pensar. Sim, porque aí quando eu ia no produtor, tipo assim, que ia me produzir, eu já mostrava a ideia pronta. E aí esses produtores, eles entendem muito, né? Eles já entendiam a letra. E eu sempre levava alguma referência também. Tipo, olha, eu levava várias músicas, na verdade. E eu falava, escuta essa, eu queria uma bateria parecida com essa, eu queria uma guitarra parecida com essa, sabe assim? Não, eu não fazia. Eu pegava a música, uma outra música que eu gostava, tipo, que tinha uma bateria que eu achava interessante e mostrava pra ele, tirar como referência. Mas assim, quando eu chegava com a música ali já cantando ela, porque depois que você escreve a letra, ela deixa ali de ser um solfejo, né? E aí eu mostrava, ele já entendia ali os acordes e já tocava. Faz um aí, cara. Solfeja um aí pra nós. Tá, cara, nessa época era muito aquela época de tchu-tchá-tchá, você lembra? Tinha uma música minha que era assim, ó. Só te trouxe aqui pra te ver chorar, samba na sua cara, tô com outro em seu lugar, não tem tchê-tchê-tchê, nem mesmo um tchu-tchá-tchá, pra mim você não serve nem pra ser mosca de bar. Mais ou menos isso. Boa. Eu lembro dela. Não, as pessoas me chamavam muito de mosca de bar, tipo assim, me atendiam o telefone falando, era muito engraçado. Mas aí quando você leva pro produtor, porque assim, até agora tá tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas não teve dificuldade, você sempre entrou na música, você já conhecia o produtor, aonde ir, aonde levar suas músicas, suas canções. Boa pergunta. Como é que era? Né, que ele tá contando muito. Tinha grana bonito, sobrando, né? Pra poder produzir e tal. Louco, não era assim, amigo. Você tá não era assim, verdade. Você tá bem lembrado. Bem lembrado. Então, essa parte do SESI Música, que eu participei lá em 2009, me abriu muitas portas, porque foram ali 3 dias de workshop e eu tive contato com muitas pessoas. Não somente os profissionais que estavam ali nos instruindo, mas também os colegas. Eram 20 finalistas, 10 de composições próprias e 10 fazendo cover. Então, imagina, eu tive troca com 20 músicos, 20 cantores. O Antônio Eras, imagina, ele sabe o nome disso aí. Network, né? Network, putz, cara, na música, se não tiver network, esquece, não vai. Mas tinha parceria nessa época? Não tinha, não tinha. Até hoje, então. Não tinha. E aí o que é importante colocar, tá? Eu só falei da parte artística. Em paralelo a isso, eu sempre estudei e sempre trabalhei no mercado formal, CLT. Então, a arte, ela era uma atividade muito preenchedora na minha existência, porém, na minha sobrevivência, eu tinha que correr atrás, não tinha dinheiro sobrando. Sofrida, era garçom, vigiava carro, trabalhava de flanelinha, né? Engraxava sapato, brincadeira, não, isso não. Mas se precisasse para fazer, faria, com certeza. Mas eu, além de músico, eu sou formado em gestão ambiental e pós-graduado em gestão de projetos. Então, eu pude trabalhar em algumas multinacionais
E isso acabava me gerando o capital para o primeiro investimento. Porque nessa época do sertanejo, eu acabei fazendo alguns shows, alguns eventos, e aí acabava que, como eu já tinha um trabalho para me sustentar, o que entrava de grana, eu acabava fazendo nessa questão de investimento nas gravações. Gravei um clipe em 2011, agora que eu lembrei, verdade. Eu tive um clipe que eu gravei em 2011, nossa, assim, eu ainda usava aparelho horrível, eu até tirei do YouTube, porque eu tenho um pouco de vergonha. Não. Mas eu posso mandar um... Eu acho que dá pra fazer um antes e depois com as imagens do DVD. Aqui a imagem. Misericórdia, não faz isso não. E aí as coisas elas foram acontecendo nesse sentido. Eu conseguia sobreviver com o meu trabalho e o que entrava da música eu reinvestia na música, entendeu? Mas sua visão lá nessa época. Porque a gente sabe que sair de Trindade para estourar, fazer sucesso, poucas pessoas. Que me lembrando aqui, tem o da Globo lá, né? O do Big Brother, o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, que moreno, que faz piada. O Paulo Vieira. Paulo Vieira, que é de Trindade. Poucas pessoas saíram daqui. Então, assim, né, na sua visão, qual que era o seu projeto de vida? Você já tinha um projeto? Não, vou gravar, vou estourar, vou pro Brasil inteiro. O que você tinha em mente nessa época? Nessa época... Quem era lá em Matos nessa época? Nessa época, há muito tempo atrás, eu era ainda pouco calejado dessa... Apesar de viver muito a arte, essa parte do show business, eu não tinha tanto conhecimento. Então, como todo aspirante artista, eu acredito... Sonhador. Eu acreditava que compondo, alguém ia escutar, ia gravar, ou eu ia cantar, porque eu cantei em algumas boates em Goiânia. Iam me ver, iam investir e tudo mais... Mas eu ia muito nesse sonho, assim, tipo, não tinha uma estratégia traçada, né? Assim, eu seguia muito o que eu consumia da música, o que eu estava assistindo da música, né? Então eu via que a pessoa, ela lançava um clipe, eu fui lá e fiz um clipe, a pessoa lançava uma música de um papo mais atual, eu ia fazer naquela mesma tendência. Então todas as suas músicas, todas as suas gravações, no caso, eram músicas suas. Você não fazia regravação? No sertanejo, sim. São todas minhas. Todas suas? Todas Caramba. minhas. Todas minhas. Apesar de que nos shows era mesclado. No show é mesclado, sim. Não dava pra fazer, acredito, pra fazer um show só de autorais Não mesmo. e esperar que as pessoas vão aplaudir do início ao fim, né? Até porque, de acordo com que o mercado ele foi se digitalizando, assim, era um pouco mais complicado nesse sentido, assim, de que tivesse ali, as pessoas conhecessem de fato mais a música para ser algo que fosse ali mais evidente nos shows que eu fazia. Então, principalmente show sertanejo, porque você está tocando em lugares que as pessoas elas estão consumindo, mas elas querem interagir muito. Eu acabava tocando muito o que as pessoas pediam, cantava muito ali o que elas pediam e ia de todas as vertentes do sertanejo, né? Desde o universitário até o raiz, o arrocha, cara, a gente fazia tudo, assim, tudo mesmo. E aí, no decorrer desse período, assim, eu fui meio que me especializando, né? Fiz algumas aulas de canto, uns vários anos de aula de canto, e comecei a estudar mais um pouco de violão para me ajudar no canto mesmo. E aí as coisas, elas foram ali tomando um pouco mais de uma cara profissional, sabe? Assim, e as pessoas de Trindade começaram a me conhecer principalmente pela questão da composição, que foi onde eu comecei a fazer alguns trabalhos. E aí, quando você compõe, como eu falei para vocês, que eu prefiro que seja algo mais ali sentido, mais sentimental, ali vivido, do que técnico, mas acabou aparecendo muitas oportunidades para eu fazer tecnicamente. Na época de política, compus alguns jingles políticos. A Caminhada de Fé, o tema da Caminhada de Fé que acontece aqui, que tem uma abrangência, né, nacional. O tema da Caminhada de Fé já tem alguns anos que é escrito por mim. O ano passado a gente escreveu uma nova música também para uma outra cena que tinha. Cara, tem um negócio muito curioso. Eu já compus uma música uma vez para o cara pedir a namorada em casamento. Isso também na vida de CLT. Tinha um gerente... Que bacana. Cara, juro. Tinha um gerente que trabalhava na empresa, que trabalhava, não falo o nome aqui, e ele era gerente de TI. E aí ele namorava com a menina há muito tempo, com a mulher e tal. E aí ele chegou em mim, esse é um ponto importante. Teve uma época que nessa empresa que eu trabalhava, eles me contrataram para fazer os eventos dos aniversariantes. Então eu era administrador lá das 8 às 18, mas tipo assim, tinha um café da manhã dos aniversariantes que era tipo 7 horas da manhã, eu estava lá cantando para depois começar meu expediente. Nossa, mas tinha extra ou era só o carga mais? Não, era extra, faturava nota, tudo. Misericórdia, pelo amor de Deus, não. Na vida do artista não pode ser assim. Aí, esse cara me via cantando lá e me mandou um e-mail, algo assim. Eu queria conversar com você, que eu queria que você escrevesse uma música que eu quero pedir a minha noiva em casamento. Aliás, minha namorada em noivado.
Ele cantava? Ele cantava música? Ele não cantava. Ele queria que eu compusesse e que eu gravasse também. Aí eu passei um orçamento para ele, tanto do trabalho de compositor quanto do trabalho de produção que eu ia fazer no estúdio mesmo. E aí ele me passou alguns pontos da história dele e assim, e aí eu escrevi a música baseada na história dele. Eu achei depois genial, porque assim, cara, imagina você presentear alguém com uma música. É um presente que nunca vai envelhecer. Justamente. Tipo, meu, você vai... E assim, e eu achei legal a sacada dele, porque por ele não ser artista, ele falou, vou procurar alguém que escreva pra mim. Aí eu super compus, compus a música, a gente gravou, mandei pra ele adorou, assim, tipo, aquela pessoa que pagou felizão. Ainda mais por ele ser nerd, né? Porque ele é do TI, você falou, né? Ele era do TI, exatamente. Nerd. Nossa, verdade, tem esse detalhe. Aí depois ele até fez um convite. Não, aí eu queria... Aí nessa parte eu não topei, não. Ele falou assim, eu queria ir para um restaurante, e aí eu queria que você chegasse, tipo, um mariachi tocando. Eu falei, não, aí não. Aí eu fico até aqui, aí você vai chamar outra pessoa. Ele fez isso? Não sei se ele fez, mas ele queria, bicho, pedir ela em casamento, em noivado no restaurante, e queria que a gente chegasse. Ele veio com, não, mas eu pago. Não, aí não, essa parte não vai rolar para mim. Mas foi bem legal isso, achei bem curioso. Uma história interessante. Mas um fato que me chamou a atenção, você dizendo isso, porque as pessoas já te viam como um profissional dessa área, um profissional da música. Por mais que você trabalhasse no administrativo, esse reconhecimento ele já surgiu desde essa época. Sim. E eu vejo que isso, de fato, foi muito importante. Você acredita que isso foi um incentivo a mais para você se profissionalizar ainda mais nessa área? Com certeza. Porque eu sei que você estudou, ou estuda no Veiga Vale, Basileu. Né, no Basileu. Então, você tem ali algo acadêmico também para poder entregar. Sim, né? super. Sim. É até interessante fazer esse link. As pessoas, elas realmente começaram... E aí, essa questão da composição, ela acabou ficando um pouco mais forte. E aí, quando a gente fala de composição, eu vi o podcast do Maurício e Eduardo, que eles vendem para vários artistas. No meu caso aqui, tipo, eram mais essas questões mesmo, por encomenda mesmo, tipo assim. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Não, para grandes artistas não, mas assim, por encomenda, jingle político, essa questão de... Tipo, eu compus também há alguns anos o samba enredo do Carnaval aqui de Trindade também, foi eu que escrevi há alguns anos. Eu escrevi também um hino para a empresa que eu trabalhava também, eles encomendaram. Tipo, que legal. Eu quero que a empresa tenha uma música tema, sabe? Tá aí, ó, chora chat GPT, né? Tá achando Nessa época, cara, tipo, estamos falando aí de 2012, por aí, sabe? E aí, até é interessante isso que o Antônio falou, eu sempre tive dentro de mim muito o movimento de, cara, as pessoas estão me contratando, eu estou ganhando uma graninha com isso, eu preciso oferecer uma parte teórica, sabe? Eu nunca me senti satisfeito algo, porque a arte para mim até então, ela era muito intuitiva, que nem eu falei para vocês, desde a primeira infância a música fazia parte da minha realidade, mas eu senti essa necessidade de, bicho, eu preciso ter o teórico também para oferecer, para ter mais propriedade do que eu estava oferecendo, que foi o que eu comecei a fazer, tipo, né, me especializar mais em aulas de canto e entrar em algumas escolas, e aí já deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu acabei entrando no elenco da Escola Basileu França, né? Que o Basileu França, ele é, tipo, a maior escola de artes da América Latina. Eu já estudei lá. Já estudou lá, incrível, né? E aí eu comecei... E era uma prova, dificuldade para entrar, ia vir no jornal, se era seletiva. Alisson, não me tinha fala. prova teórica, prática, era absurdo para entrar. Cara, quando eu lembro das seletivas, eu começo a tremer um pouco. Hoje, os professores... Pessoal, você chorando, tinha gente chorando. Hoje, os professores são meus amigos, que me avaliaram, sabe assim? Amigos. Coisa boa. Mas... é um processo que é muito... Porque é muito disputado. E aí aquela coisa, você se prepara, você sabe o que você está fazendo, mas quando falam assim, estou te avaliando, parece que você... E aí, o que é importante colocar, que é algo novo que está acontecendo na minha carreira também de músico, há cerca de 2 anos eu entrei para essa parte do teatro musical, que era também o meu sonho. Então eu uni essa vivência do teatro lá de trás, da minha adolescência, somando com a questão da música, que eu passei no processo seletivo do Basileu França e entrei pro grupo de teatro musical. E aí no ano passado a gente apresentou um espetáculo que é muito conhecido, já teve várias versões, até por artistas da Globo, que é a Ópera do Malandro.
que é um musical com todas as músicas do Chico Buarque. Então, assim, além de você estar ali fazendo todo o movimento de teatro musical e ter um monte de profissional ali te assessorando, te ensinando e tal, a gente teve um banho de cultura. Tipo, imagina um musical com 25 faixas, uma história escrita por Chico Buarque, todas as músicas do Chico Buarque. Então, foi muito interessante, foi um processo muito, muito incrível, assim, que eu tinha muita vontade de fazer. E foi a primeira vez também que eu tive a experiência de cantar com uma orquestra. Porque a gente que é músico, a gente canta com banda, 5 ou 6 pessoas, no máximo, mano. No máximo. Cantar com orquestra, putz, 40 pessoas, violino. Nossa, incrível, 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 assim. Quando começa aquele arranjo ali que sua voz até desliza. Eu ia falar isso agora, a voz chega, encaixa sozinho, automático. Vai embora. E é uma delícia você tá encenando, e aí todo mundo ali do elenco e da orquestra sabe que vai ter uma música, mas o público não. Então você tô aqui falando, de repente começa a cantar. Tipo, as pessoas ficam assim, tipo... Fator surpresa ali. Fator surpresa. E o mercado de teatro musical em Goiás, ele é muito escasso. Você não tem. Fato. O eixo Rio-São Paulo, você tem muito. Então, aqui em Goiás é algo novo, tá? Lotados, 2 dias, ingressos esgotados, assim. A história ela é uma história incrível. Conta a história aí da realidade do Rio de Janeiro, mas, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Primeiro, de ter contato com pessoas tão competentes e, segundo, por ter vivido essa realidade que eu queria muito, assim, atuar e cantar ao mesmo tempo e ter essa orquestra incrível de apoio. E aí, no mesmo ano, estando lá, porque para participar do teatro musical, eu fui aprovado no processo seletivo. E aí, o diretor do teatro musical viu a minha performance e me convidou para participar de um outro espetáculo que já não era de canto popular, era de canto erudito, que ia acontecer em outubro do ano passado, que é uma história de Orfeu e Eurídice, que é uma história da mitologia grega. Foi um outro desafio, porque eu nunca tinha cantado música erudita, lírico ali, nunca tinha cantado ópera, era uma ópera de fato, e a ópera ela era inteiro em italiano. Nossa. E assim, nunca falei italiano, tipo assim, o máximo de italiano era o CD da Laura Pausini, que eu escutava. O complicado é se a pessoa que está te assistindo sabe italiano. Sabe o italiano. Poxa, que desafio. E aí, foi muito incrível, porque assim, numa ópera eles dividem o elenco em naipes, né? Então tem os tenores, os barítonos e tudo mais. Cada um tem seu naipe, aí quando você tá ali em cena, você harmoniza tudo aquilo. E, putz, que coisa mais incrível, tudo harmonizadinho. Foi uma experiência muito incrível. Essa interpretação, você achou que ela foi mais tranquila por você atuar cantando? Ou foi mais difícil? É mais desafiador atuar cantando, atuar em musical? Porque assim, pensando num contexto de interpretação, eu estou atuando no papel, estou conversando, e aí, ou eu estou atuando, cantando e tenho que trazer mais emoção pro personagem, onde eu tenho que ser o personagem, eu tenho que cantar, eu tenho que estar afinado. Qual que é mais difícil? Desafiador. Eu acho que todo cantor ele é um pouco ator. Porque se você se você se atenta muito para o que você está cantando, você vai cantar uma música ali mais alegre, animando o público que está te assistindo. Uma música mais triste, você vai ter uma fisionomia um pouco mais ali introspectiva. Isso, exatamente. Então, isso, além de eu ter essa bagagem lá de trás, essa ideia de encenar e cantar não foi uma dificuldade. O que foi difícil para mim ali foi... Eu sempre tive um pouco de receio, assim, em alguns ataques, sabe? Porque no teatro musical não é igual... eu cantando numa banda, que se eu não entrei no momento certo, o cara vai dar mais uma volta ali no arranjo, eu entro depois, a hora que chegar no... No teatro musical não tem como, porque você tem uma deixa para poder falar. E aí tinha algumas partes que tinham dança também, então foi bem desafiador, porque cantar e dançar é difícil pra caramba. É muito difícil. Então cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo foi o mais desafiador, assim, sabe? Te confesso. Mas... Era microfonado? Era microfonado. A gente tava com aqueles microfones de lapela, assim, sabe? Tipo da Madonna. E aí foi bem... Todo mundo microfonado, assim, foi bem legal. O que também me dava um pouco de desespero, eu vou te falar. Sabe por quê? Porque, assim... Era um elenco de 20 pessoas. Então, tinha algumas que não estavam em cena o tempo todo. Porque, tipo, cara, era praticamente uma novela. Tinham núcleos. O espetáculo, pra você ter ideia, tinha 2h30, tá? 2h30. Tanto que tinha um intervalo. Cara, incrível, incrível. Inclusive, vai ter um outro espetáculo em junho, agora desse ano. Até mando um convite para vocês. Opa, a gente tá ensaiando Mamma Mia, aquele filme famoso a trilha sonora todinha do ABBA. A gente já tá ensaiando, vai ser em junho, no começo de junho. Tá gravado, viu? Tá, vou avisar, com certeza. E aí,
eu ficava um pouco desesperado com essa questão do microfone de lapela, porque eram 20 pessoas, nem todas estavam em cena. Então, quando algumas pessoas não estavam em cena, obviamente o microfone delas eram desligados, porque o que o diretor orientou? Não desligue você mesmo ali, porque o calor da emoção você pode esquecer e entrar em cena sem ligar. Né? E então ele falava, não desliga, mesmo você estando na coxia, porque a gente vai desligar na mesa de som. E aí, eu ficava um pouco desesperado, eu ficava com um pouco de medo. Por quê? Porque uma coisa é você estar encenando. A gente está tendo um diálogo, eu vou aumentar a voz se eu ver que o microfone está desligado. Agora, cantando, com uma orquestra tocando, não tinha jeito. Então, eu tinha muito medo de começar a cantar e não tá funcionando. Não tinha retorno? Tinha retorno. Mas o retorno era de ponta ou... No chão. No chão. Só que o que acontece? Quando você tá numa cena, por exemplo, a gente tá aqui no teatro musical, vocês dois estão ensinando e eu vou cantar daqui a pouco. Então o diálogo tá entre vocês, não dava para ter muita dimensão. Então, depois vocês falaram, eu vou começar a cantar. E aí eu ficava com um pouco de medo de, às vezes, sei lá, tipo, alguém desligou porque eu não tô falando. E aí, vez ou outra, eu ia, tipo assim, quando tinha algum diálogo que era um pouco mais barulhento, de vez ou outra eu ia assim, perto do microfone de lapela, instalava o dedo. Não, tá ligado? Pra ter a certeza. Pra ter a certeza. Porque o meu medo não era no diálogo. O meu medo era ter que começar a cantar ou terem desligado, ou sei lá, alguma coisa. Cara, na entrada. Tem isso. É muito mais difícil, desafiador, porque além da pressão de estar no espetáculo, você ter que passar por essas partes técnicas, como é que você conseguia controlar tudo isso? Eu não conseguia, só aqui. Sim, assim, a gente teve um acompanhamento bem interessante. Os profissionais de lá, eles já fazem isso com assim, bastante fluidez mesmo. Então, a gente teve algumas dicas ali para poder controlar a respiração, para poder controlar a ansiedade. Muitos ensaios mesmo, assim, tipo, eu lembro que no dia, tipo, na semana, a gente ensaiou absolutamente todos os dias, tipo, de domingo a domingo, assim, sabe? E aquela questão muito importante também da gente ter, primeiro, muita certeza do que a gente está fazendo e também muita confiança no próximo, porque teatro é muito isso, né? Claro. Teatro é muito é muito a confiança, a troca ali. Sim. Então, para conseguir administrar tudo isso foi muito ensaio, sabendo o que está fazendo e mesmo com toda essa preparação, quando você está ali em cima do palco, é uma emoção completamente nova e você fala, tipo, putz... Único. É único e mesmo você estando preparado, assim, é uma emoção que você tem que tentar dosar, sabe? Assim, mas foram muitos ensaios, assim, e deu muito certo. Por falar nessa preparação e tantos ensaios, Lai, conta pra gente como é a sua rotina, o seu dia a dia, porque você precisa manter a voz, as pregas vocais sempre muito bem hidratadas e tal. Então, quais são os seus cuidados? Assim, o que geralmente você tem de cuidados? Boa. Maçã, certeza. Sim, com certeza também, né? Maçã é um bom adstringente. O meu cuidado, ele, assim, até é importante contextualizar. Hoje, além do teatro musical, eu estudo curso técnico lá no Basileu. Então, além da parte teórica, eu tenho uma coach vocal que me acompanha 2 vezes por semana. E aí, eu tenho algumas instruções relacionadas a isso. Eu faço muito nebulização, porque, assim, de cuidados gerais, na verdade, eu acabo tendo bastante relacionados à parte de deixar o ambiente sempre com uma umidade mais ali melhor. Então, eu fico 24 horas por dia com o umidificador ligado. Eu tenho um no meu quarto e um no meu escritório, que eu sou CLT ainda, a 100% home office, graças a Deus, então eu consigo assimilar muito a arte nesse aspecto. E aí eu fico 24 horas por dia com o umidificador ligado e faço alguns exercícios de nebulização com aquele, né, próprio. E tem uma coisa que eu descobri recentemente, que eu comecei a ter o acompanhamento da coach. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou falar, vocês vão conseguir lembrar. É uma garrafa com canudo de silicone. Já vi, sim. Aí faz um... Nossa! Faz bolha, né? Faz bolha. Aquilo é incrível, porque aquilo você... Nossa, gente, eu não vou lembrar o nome, enfim. É muito importante para drenar. Quando você está com algum tipo de trava, secreção. Assim. Exato. Drena muito bem assim, se você fizer os exercícios bem corretamente. E a parte de ter esse acompanhamento com a coach, ele é muito interessante, porque a gente, no começo do curso, seleciona o repertório que a gente pretende, porque
eles respeitam muito. A gente tem a grade curricular de você tem que apresentar tais peças de música, mas eles também respeitam muito o seu gosto. Então, algumas músicas que você trabalha, você que escolheu. E aí, essa coach, ela me passa alguns exercícios relacionados à música que eu vou cantar. Então, naquela semana, eu acabo trabalhando a musculatura ou algum tipo de vibração relacionado ao que eu vou cantar. Porque quando você chega para poder cantar, você já está preparado naquilo ali que a música exige, sabe? E quando a sua coach te conhece, e aí é uma relação que você vai criando, e é super interessante isso lá também, tá? Eles deixam livres, tem uns 4, 5 coaches vocais, professores, você que escolhe quem que você quer. Muito melhor que o The Voice, tá vendo? Olha aí. Bicho. 1000 vezes melhor. Ainda tem todo um apoio. Todo apoio, não, né? E aí, acaba que quando a pessoa trabalha muito musicalmente com você, ela conhece os seus pontos fortes e as suas limitações. Então, quando ela vem com algum desafio, ela já me orienta a, faz esse exercício, trabalha isso, que semana que vem a gente vai cantar esse tipo de música. Então, assim, tem sido muito desafiador e principalmente esses cuidados, assim, muito voltados para a questão de músicas mais agudas, porque eu sempre gostei mais de cantar em regiões mais graves, sabe? Eu sempre me senti mais confortável para colocar mais personalidade em regiões mais graves. Porém, quando eu chego lá e eles fazem aquela avaliação, eles me caracterizam como tenor, né? Tipo, e aí, mesmo sendo tenor, eu prefiro cantar em regiões ali de barítono e baixo, porque eu acho que eu me sinto mais confortável. Então, esses são mais ou menos os cuidados. E esse seu período de profissionalização, você disse que de 2 anos para cá você tem investido mais nessa área, nessa carreira. Foi daí que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto que você está aí agora? Sim, sim. Na verdade, a ideia de desenvolver esse projeto, ele veio muito correlacionado à maturidade, né? Como eu disse para vocês, tem 38 anos, a gente vai se aproximando dos 40 e cada vez mais você se sente na necessidade da sua arte falar de si, de você mesmo, do que necessariamente do que... De agradar o público. Exato. Só agradar o público. Ele meio que resumiu, ele entrou agora no assunto, Tananasmo, mas parece que ele veio contando a história dele, parece que tudo veio realmente acontecendo para esse momento começar esse projeto que você vai contar pra gente agora. Faz bastante sentido, sim. Sim, as coisas, elas... Foi a linha muito do tempo natural, conversa. Mas sabe que eu acho que isso é muito de você primeiro colocar o amor à arte, sabe? Assim, sem querer ser piegas aqui de falar, ai, não, mas a gente precisa sobreviver. Com certeza, sim. Todo mundo precisa e tal, mas pra mim, bicho, tem que ter muito sentimento ali dentro. Se não tiver, não é válido. Se não tiver, não faz sentido pra mim, pra gente falar de arte. Porque se for pra fazer algo extremamente mecânico, eu já faço no meu trabalho, sabe? Assim, CLT. Eu concordo e entendo o que você está dizendo, porque às vezes ali em banda a gente pensa, vamos fazer tal música. Você fala, poxa, mas essa letra é tão sem graça, ela não, acho que ela não conecta comigo, eu acredito que ela não traz aquela vontade. Então, muitas vezes ela pode mexer com o público, mas se a música não te toca, você não quer tocar. Exatamente. Nossa, e eu tenho um problema, não sei se é um problema, na verdade. Bicho, eu sou muito lado B, assim. Tipo, qualquer artista... Coisa de fã, Lai. Lai é lado B. Mano, exato. Tipo, meu, se pegar um CD aqui, tipo, sei lá, CD nem existe mais, né? Mas, enfim. Pegar uma playlist ali de, sei lá, um artista que tá estourado, né? Vamos dar um exemplo, sei lá, Ana Castela. Pode ter certeza absoluta que eu vou gostar mais daquela que ninguém escuta. Não sei, bicho. Eu sou muito porque nessa aquela que ninguém escuta na comercial. E outra... Aí você acertou. E quando ela não é comercial, às vezes é aquela canção que o músico quis colocar no álbum. Exatamente. Não apenas que o produtor achou que ia estourar no rádio. Então, sempre é um negócio mais visceral ali. Ela é mais carregada de sentimentos, sim, de fato. Sim, com certeza. E aí, esse projeto, ele nasceu dessa necessidade de estar um pouco mais maduro e a necessidade de não fazer só o que agrada as pessoas, assim. Mesmo não sendo uma pessoa, tipo, nacionalmente conhecida, eu entendia que cantando sertanejo, eu fazia eventos, bares, enfim, confraternizações e tudo mais, e eu ia perder até isso, porque eu ia começar a fazer uma coisa que me satisfaria pessoalmente, mas comercialmente não tanto. Falando de Goiás, falando do nosso nicho aqui, né? Porque
todo estilo musical tem ali o seu público, né? Então, tudo. Se for pensar, Goiânia, especialmente, ela tem se destacado no cenário nacional porque ela é muito eclética. Sim, sim. Você vai em alguns lugares, tá rolando só sertanejo, mas no outro tá rolando jazz. Sim. De repente você tropeça, tá rolando a rocha, Exato. e daí você já Tem cai num rock. lugar que é rock, Sim, outro sim. é rock alternativo e autoral. Sim. Né? De repente tem ali, você tem um romântico, música clássica. Sim. Você fala, poxa, é uma multiplicidade de coisas. Isso Mas e no seu pensamento também, cara, você tem que entender o seguinte: até para quem vive do sertanejo em Goiás, também sofre. Aham. Então, tipo assim, muitos cantores em Goiânia, e assim, a Poxa. gente entende um pouquinho como é que funciona ali o bastidor, Aham. são de fora. Sim. Tem um empresário que tá ali, ou seja, não é Sim. um cara de Goiânia que tá ali cantando nos barzinhos, tem alguns, claro, mas não são Aham. todos. Quem quer viver disso acaba indo para fora, Tocantins, vai para Mato Sim, Grosso, sim, aí sim. conseguem uma abertura muito grande lá, vivem lá, Sim. mas aqui em Goiás é difícil. Então, assim, eu acho Sim. que seu projeto não tem nada a ver, Aham. mas vai falando, conta pra gente, Sim, tô curioso. sim, tá. E aí, ainda fazendo um link, eu achei interessante você colocar sobre a trajetória, as minhas principais influências musicais sempre foram o que traz essa identidade para esse projeto. Então, quando eu cantava sertanejo, eu me sentia um pouco, assim, injusto comigo mesmo, sabe? Tipo, bicho, eu gosto tanto de escutar isso, mas eu tô cantando... Exemplos. Cara, Das suas minha influências. principal influência é Sandy Júnior, assim. Sandy, tipo, desde que eu me entendo por gente, assim, essa primeira infância, 6 anos de idade, Sandy... O Guilherme gravou Sandy Júnior. O Guilherme, né? Eu vi. música é top. Aham. Sim, eu vi. Então, quem mais? Então, nessa época, muito Sandy Júnior. Eu sou muito, assim, a essência do pop dos anos 90 e 2000. Então, Sandy Júnior, KLB, naquela época ainda existia SNZ, que eu sempre gostei muito de ouvir, Vanessa Camargo. Sou isso, assim. Tipo, se você perguntar o que eu gosto de ouvir, é exatamente isso. E aí você foi atrás dessas referências pro seu projeto? Exatamente. Por quê? Nesse período do pop nacional, do pop romântico, né? Ele falava muito de amor com uma linguagem, vamos dizer, do amor pelo amor mesmo. Sim. Não é o cara que tá na balada e viu a menina e ficou apaixonado. Não é o cara que tomou um chifre. Essas letras que eu me identifico são letras que são mais contemplativas ali. Tipo, a pessoa tá gostando da outra, então, tá apaixonado, quero estar junto e tudo mais. Menos do mais do poético. cotidiano, mais poético e menos cotidiano, entendeu? Entendi. Então, as minhas essências são essas. Então, com a maturidade, eu me senti um pouco mais na necessidade de trazer isso para minha realidade. E eu falei, bicho, já tem uns 10 anos que eu tinha feito um projeto audiovisual lá em 2015. Eu falei, não, eu acho que agora já está na hora de eu fazer um outro projeto audiovisual e eu posso unir esse movimento de trazer um trabalho novo para as pessoas que me acompanham, juntamente dessa virada de chave. Sim. Né? Eu achei que era o momento ideal para trazer. E aí, quando eu tomei essa decisão de começar o projeto, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, tipo, por que eu demorei tanto para fazer uma coisa? E uma outra coisa, o Antônio sempre me chamou muito para participar dos shows da Pedra Saturno. E lá, sempre cantando uns pop românticos. A gente cantou Pitty, Tim Maia. Foi. Ele me convidou pra tocar trompete em algum arranjo lá, até hoje não. Não pegou a música. Mas ele não mandou a música ou qualquer música? Então tá Tem que bom. achar, ué. Beleza. É só falar isso, amigo. E o tom, acabou. Vou passar um Los Hermanos pra você aqui Pronto. e a gente vai fazer. E manda Pô, o tom. vamos compor uma música junto um dia, todo mundo. Bora? Vamos embora. Fechou. Rapaz, tô Aí, pronto. ó. Eu sou moço. A arte de mim, né, ela sai um pouco por conta da família, os filhos, trabalhos. Se Aí foi quiser- ficando de lado, sabe? Aí o CLTV vem em primeiro lugar, vem na frente. Mas se quiser sinto compor falta. hoje, você já bate um fio pra mãezona, manda descer a pizza que a gente Chega já vai pra cá. começar a escrever após o Na Pode hora. Ser. Você sabe que eu sou cliente assíduo da Mãezona. Aí, tá vendo? Literalmente toda semana eu tô lá. Toda semana. Corta essa fala pra nós depois postar. Aí, ó. Toda semana eu tô lá. Olá, a gente acompanhou aí um projeto, um petisco, uma degustação desse novo projeto. Acho que a gente viu ali, Recomeçar. E você, voz e piano. Um ambiente mais intimista, mais gostoso ali. Isso, então, é o que traz muito da sua essência. Super. Eu sempre amei ali o voz e piano. Sempre, assim. Tanto que tem alguns artistas que fazem alguns especiais de Natal, alguns clássicos, assim, que eles pegam músicas
que não tinham muito essa pegada mais intimista e fazem essa versão de voz e piano. E eu sempre me identifiquei muito, assim. Às vezes eu não gostava da música na versão original, mas voz e piano, putz, é outra, não, dá outra vida. É outra música. É outra música. É outra canção. O piano. Você aproveita ali, no máximo, um arranjo para a estrutura, ter a identidade da música, né? A letra, mas muda tudo. Isso, exatamente. E aí, eu acabei juntando tudo, assim, o que eu gostava de cantar com o que eu gostava de ouvir, com essas influências e esses artistas. E aí, esse projeto, ele é um projeto majoritariamente de covers, tá? Só tem uma composição minha. E aí eu peguei exatamente as mesmas influências que eu tinha durante toda a minha existência. Mas você colocou a sua cara nas... A minha identidade. Sim. Então, assim... a música existia numa pegada, eu fiz ela versão voz e piano e tá nesse trabalho, nesse audiovisual, né, extinto DVD. E aí eu regravei músicas de Sandy Júnior, Vanessa Camargo, KLB. Eu fiz uma versão também ao piano de uma música dos Travessos, que eles faziam um pagode romântico. Eles faziam um pagode romântico. Fato. Tem, como eu falei pra vocês, SNZ, e aí... O que acontece? Tem essa música minha inédita que está no álbum, que ela se chama Melhor Sem Mim, ela é uma versão de uma música de uma banda que eu gosto muito, porque também é importante falar que eu falei muito das referências nacionais, mas eu sou muito apaixonado no pop latino, muito pop do México, sabe? Então, eu gosto muito, assim, tipo, do que eu escuto hoje, praticamente 90% é música do México, assim. Por quê? O pop nacional atualmente, assim, que acontece no Brasil hoje, a gente tem muito ali Anitta, Luísa Sonza e tudo mais. Eu adoro também. Só que não é uma pegada tão romântica, é uma pegada mais dançante. Só que no México, você tem vários artistas que ainda seguem essa linha que eu gosto muito lá do pop dos anos 90, dos anos 2000. Muitos artistas. Tipo uma pegada, enfim, me veio aqui, Alejandro Sanz. Tipo isso, mais ou menos isso. Exatamente. Então lá ainda é atual essas músicas. Muito, lá não... Sim. Cara, tipo, tem uma dupla que eu escuto muito, que se chama Jesse Joy. Eles, tipo assim, tem questão de bilhões, as visualizações são de bilhões no YouTube. Ninguém aqui conhece muito as músicas, mas lá no México, bilhões, assim, em visualizações. E aí, uma dessas bandas que eu escuto lá, uma delas se chama Rei, que são três irmãos, e... eu fiz uma versão de uma música deles que vai entrar nesse álbum, é a única música inédita. Só que aí eu fiz a versão também totalmente ao inverso do que a música diz em espanhol, porque a música em espanhol ela fala muito do cara ali que foi abandonado e que estava muito triste, que não ia ser ninguém sem a pessoa. A versão que eu fiz, eu só peguei a melodia mesmo, escrevi uma letra completamente o contrário. O cara... renunciando ao sentimento, sabe, assim, dele. O que é uma linguagem até diferente, né? Porque, normalmente, as músicas que falam de amor, ou a pessoa está apaixonada, ou ela foi abandonada. Essa não, essa letra, ela fala sobre renúncia, entendeu? Então, eu gosto tanto de você que eu acho que é melhor você viver sem mim. Eu quero que você siga feliz sem a minha presença. Uau! É bem interessante, assim, bem interessante. Mas você falou desses artistas aí, mas a música sua que saiu não está em nenhum desses que você descreveu. Você regravou, foi Pepe e Neném, não foi? Neném, Aquela música, sabia também. que essa música era de Pepe e Neném. Era de Pepe e Neném, exatamente. Eu não falei. Bem lembrado, Antônio. A primeira música que a gente escolheu para vincular do álbum, que já saiu, inclusive, está no YouTube, Spotify, em todas as plataformas, é uma música de Pepe e Neném, que foi gravada em 1998, né? É uma versão também, uma versão também. Esse trabalho também tem muito disso, tá? Porque a minha ideia ali, além de ter uma identificação com as músicas que eu escolhi, eu queria que as pessoas também se identificassem, seja pela versão em português ou seja pela versão internacional. Então, todos esses artistas que eu te falei que eu regravei, Sandy Júnior, Vanessa Camargo, KLB, são músicas que eles fizeram de versões de músicas internacionais. Então, a minha ideia é que eu me identificasse com o projeto, mas que as pessoas também se identificassem, tanto com a letra em português, se conhecessem, se forem millennials, né, como nós, se não forem geração Z, ou se identificarem pelo menos ali com a melodia, porque
são músicas muito conhecidas internacionalmente. Ah, legal. Então, quando entra o arranjo do piano, você fala, já sabe. Parece que eu conheço essa música. Isso. E vai ter duas referências, tanto a internacional quanto a nacional. Exato. A ideia foi essa. Mas e com a sua pegada. Genial, Isso, genial. Exato. Então a minha ideia foi essa, assim, eu me identificar com o trabalho, mas também prender a atenção das pessoas. Foi isso que foi primordial na definição do repertório, porque como eu acabei de falar pra vocês, eu sou total lado B. Então, assim, se eu fosse gravar só o que eu gosto, tipo, tanto que assim, eu escolhi uma das músicas. O funil ia. Não, tipo, não ia mesmo, assim, não ia, porque eu sou lado B total. Tanto que eu fiz isso, tipo, o projeto, ele tem 10 faixas, porém 11 músicas, porque a gente fez um pupurri em uma delas. Mas pelo menos uma música ali do lado B que eu escolhi, cara, ninguém vai conhecer essa música, mas ela também é uma versão internacional. Eu vou gravar porque eu adoro ela, eu vou fazer e acabei fazendo. Legal. Eu acho interessante isso que você está dizendo, porque se a gente for analisar, vou pegar aqui 2 álbuns do Engenheiros do Havaí. O Engenheiros do Havaí pegou somente lado B e fez um acústico. Nossa. Músicas totalmente diferentes. Você fala, cara, essa música é sensacional. Mas quando você vai ouvir a original, você fala, mas não é tão boa quanto a acústico. E foi tão bom o projeto, que foi tão marcante que eles gravaram o Acústico 2, também com outros lado Bs. Então, o cara gravou 2 discos de lado B, que depois de uma reformulada se transformou em lado A. Então, eu posso dizer, a música sua que está lançada aí, ouvia, se a gente fazer essa entrevista aqui, ficou melhor que Pepe e Nenê. Mas deixa eu falar. Sério, sua versão ficou melhor que delas. Atualmente, ainda funciona no sertanejo. Quantos cantores não estão surgindo, fazendo regravações de músicas modão que foi para trás? Cara, Lauana Prado, ela só estourou porque a música é antiga. Exatamente. Primeira música dela Fred Fabrício, que esse cara canta absurdo a vida inteira. Só estourou porque foram lá, gravaram os dois sentados numa cadeira e microfone, estouraram e agora já é sucesso total de novo. Eu ainda escuto alguns sertanejos, que nem eu falei pra vocês, que ainda tem essa pegada um pouco pop e tudo mais. Eu acho que você deve até conhecer. Tem uma cantora que se chama... Nossa, Mariana Fagundes. Conheço. Cara, o novo CD dela, que chama-se Na Vibe, o CD dela inteiro é de versões. Ela fez uma versão da música da Cher, por exemplo. Tipo, sertanejo, versões de músicas internacionais. Todas, nenhuma é música que não é versão. O que conversa com o que você acabou de dizer. Sim. Que as pessoas estão muito nessa pegada, assim, porque você une os dois públicos, né? O público que eu conhecia lá de trás, o público novo que se identifica. Então tem muito isso. O público novo se identificar. Eu acho que o segredo é esse. Mostrar pra uma galera nova que não conhece a música, que não conhece a versão anterior, a pessoa pegar, gostar daquilo e falar, cara, que massa, e te escutar. E tem uma vertente que isso aí tá estourado mesmo. No ano passado, as músicas que mais estouraram no TikTok são músicas antigas. Sim. Não é? Pode observar, a maioria das coreografias de 15 anos foi com a música Aires, do Google Dolls. Você fala, poxa, mas quando essa música foi escrita, essa menina não tinha nem nascido ainda. Não é? E agora fala, nossa, uma música linda e tal. Música nova. Não, isso aí... Vamos muito longe, tá correndo o risco de ser a música do carnaval. Aquela música da Gretchen, Freakley Boom Boom, tá estourada no TikTok, a música de 1979. Tipo, e as pessoas do TikTok dançando sem saber o que é. De carnaval, ele que faz. Ele é um senhor músico, né? Meu Deus. Putz. E aí eu chamei ele, falei, Alex, estou com esse projeto, o que você acha e tudo mais. Isso lá em outubro de 2024. O desenvolvimento desse projeto levou um ano, assim. Nossa. Levou um ano. Levou um ano. Do momento que a gente começou a desenvolver até o momento que a gente gravou, de fato, o DVD, levou um ano, assim. Por quê? Porque eu queria que fosse algo que falasse muito comigo, que tivesse muita identidade, mas eu queria muito fazer de maneira fluida, sem pressão. E aí eu chamei ele, mostrei, ele falou, putz, isso aqui tem muito cara de dar certo, eu acho que a gente consegue fazer sim. Ele é um puta pianista, né? Um arranjador, enfim. Aí eu mostrei pra ele, e aí ele adorou a ideia e a gente começou a trabalhar. E aí a gente... ele fez alguns arranjos pra gente fazer algumas guias, né? E a gente gravava. O que é legal dele é que ele tem um home studio, então ele ia muito lá pra minha casa, levava o home studio pra gente fazer as guias. Era muito prático, né? E a gente fazia as guias, e o que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa muito mão de ferro, assim.
cada música a gente tá legal, mas vamos... Mão de Ferro no caso de disciplinado? Disciplinado, isso, disciplinado, assim. Disciplinado e uma pessoa que leva muito em consideração a qualidade. Tipo, a gente tá exausto, mas a gente precisa ter o melhor, então a gente não vai fazer mais ou menos que a gente tá cansado, a gente não vai fazer mais ou menos olhando no relógio. Tanto que o processo de gravação, eles sempre aconteciam, assim, o processo de gravação das guias e estruturação mesmo do projeto, acontecia, tipo, sábado à tarde, domingo à tarde. Não era nada assim, tipo, sair do trabalho... Sem pressão. Não, sair do trabalho, vamos logo, que amanhã eu levanto cedo. Esquece. Uma respiração ficou fora ali. Não, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Tipo, cara, a gente gravou vários takes, assim, pra ter as músicas guias, sabe, assim, porque ele gosta muito disso. E você chegou a gravar bastidores disso? Alguns. Eu fiz alguns stories, eu tenho assim, alguns stories. Só que, assim, eu não cheguei a postar tanto porque a gente acabava gravando no meu escritório lá em casa e aí, tipo, não tinha muito cara de estúdio. Era ele de um lado com o computador e tudo mais e eu do outro lado com o microfone. Então não dava muito pra ter uma referência pra quem assistisse e falasse, nossa, eles estão fazendo guias de um DVD. Não dava muito pra ter essa referência. Mas eu gravei algumas coisas sim. Tenho alguns stories lá em casa. Pra ter um pós, não tem nada. Porque vai que Poxa, estourou. É verdade. Estourou, tem que ter um documentário. Exatamente, documentário, concordo, hein? Mas você sabe o que eu tenho lá em casa, que eu gravei, que eu fiz muito? E aí, de novo, tipo assim, toda essa bagagem de teatro musical, de teatro e tudo mais, eu sou o diretor-geral do projeto, tá? Eu não só cantei e atuei, eu fui o diretor-geral de tudo que tá ali no vídeo, eu cuidei de tudo. Óbvio, eu chamei os profissionais para fazer isso, né? O Alex com produção musical, uma outra empresa para fazer a captação de vídeo e tudo mais, iluminação, mas eu sou por trás de tudo. Eu que desenhei o palco, eu que escolhi as roupas, eu que fiz tudo. E aí, eu fiz essa questão de expressão corporal. Depois que as guias estavam prontas, eu me gravei lá em casa fazendo várias interpretações das músicas. Show. E aí eu tenho isso lá em casa. Tipo, os mesmos gestos que eu fiz na apresentação, eles não são involuntários, eles são calculados. Porque assim, eu falei, bicho, tipo, vai ser uma gravação, tipo, é o meu primeiro DVD, é uma coisa que é intimista. Então, eu pensei muito nisso porque sou eu, voz e piano. Então, tem que ter elementos que também prendam a atenção. Ao mesmo tempo, não pode ser algo que seja muito espalhafatoso, porque a gente está falando de amor de uma maneira muito aconchegante. Então, eu não vou lá dançar, fazer uma performance. Tem que ser uma coisa que fale com a letra, mas ao mesmo tempo prenda a atenção, tem uma diferença entre uma faixa e outra. Então, eu tenho isso lá em casa. Eu tava até pensando em fazer um vídeo assim, tipo, a parte de baixo eu fazendo lá no escritório, ensaiando, a parte de cima o DVD mesmo. Eu vou fazer isso. Você falou que essa versão, por ser intimista e tal, mas ninguém vai sair dançando. Isso me atentou para uma coisa. Então, essas 10 faixas, elas são canções para ouvir ali de boa. Tô tranquilo e vou ouvir. Não é uma agitação. Não tem lá uma pegada de Jerry Lee Lewis no piano. Não, algo mais tranquilo, gostoso, introspectivo. Aqui, no trabalho, escutando fone de ouvido, no escritório, no carro, indo pra Goiânia ali, no Spotify. Exatamente. A ideia é essa. Você quando eu vejo esse projeto na minha mente, é para você estar num trânsito escutando ali, que vai te dar uma calma, uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo você vai saber cantar a música que tá tocando. Você sabe quando eu tenho um pouco o hábito disso, tô ali pegando no som, coloco uma musiquinha para relaxar um pouco mais. Sim. Você tá ali num jantarzinho com uma pessoa que você gosta, você liga o Spotify para ouvir. Não é uma coisa. Pegou o código, gente. Sigam essas dicas. Vamos lá, pra galera que pode falar. Era só para pensar numa coisa aqui, porque se você teve uma experiência tão boa aí com o canto lírico, está dentro do Basileu França, já tocou com orquestra, e essa agora é voz e piano, eu estou bem achando que o próximo vai ser algo evoluído disso aí. Acho que vai ter um violino, vai ter um violoncelo e o piano. Maravilhoso. Já tá na mesa o projeto. O network tá pronto, tá? Porque essa galera toda aí já tem contatos. Então, é bem possível, bem possível. E assim, conversa muito com o que eu adoro fazer. Vamos trazer esse projeto aí, né? Porque ele é um grande filho, né? E aí eu bombei um pouco da aceitação das pessoas. Eu acho que vai ser bem positivo. Com certeza sim, né? A gente sempre tem que pensar num próximo passo. E aí é isso, assim. Eu tive muito essa experiência de ser o diretor-geral do projeto. E também foi algo novo para mim, assim.
E aí eu trago também a minha bagagem de administrador do CLT para essa realidade, né? Porque eu trabalho com gestão de projetos. Então, por isso que eu falo que foi um processo de 1 ano. Eu acho que se eu tivesse terceirizado tudo, talvez não levasse tanto tempo. Mas o processo artístico, ele foi bem fluido e eu quis respeitar isso, mas o processo ali burocrático, que eu também quis participar, acabou que eu me envolvi também e acabou levando um pouco mais de tempo. Então, assim, mano, mínimos detalhes que vocês puderem imaginar. Tipo, cara, eu decidi o figurino, aí eu chamei uma pessoa que é formada em designer de moda, e aí ela me ajudou ali, tipo, ó, essa aqui você usa nesse momento, essa aqui você usa nesse momento. Tipo, maquiagem, né? Porque, né, tipo, pra vídeo você tem que fazer alguma coisa. Eu fiz umas 3, 4 vezes, usei em luzes diferentes pra saber se ia dar certo. Show. Aham. Legal. Então, assim, a gente cuidou de tudo nos mínimos Pensar detalhes. desenhado pra chegar nesse momento Exatamente. agora. O desenho do palco, eu fiz umas 4 versões dele diferentes. Assim, até postei umas curiosidades nos meus stories falando sobre isso. Umas 4 versões diferentes do palco, até chegar naquela versão que conversava com tudo, que dava certo e que ia ser coerente com o contexto. Porque no final das contas, quem está assistindo tem, na minha percepção, tem que se identificar, mas ao mesmo tempo tem que ver ali uma harmonia de tudo, né? Sim, sim. Não é um projeto para um palcão com um LEDzão atrás e um monte de flash pipocando, não era. Então é uma coisa assim, você olha, parece que tipo é um cantor que está cantando numa boate ali, uma coisa bem, um café, sabe assim, uma coisa bem Eu não sei se sua pergunta já vai caminhar para o fechamento, mas mais uma coisa aqui que me chamou muita atenção é que eu vi na faixa de lançamento que é parte do álbum Recomeçar. Então, esse recomeçar é tipo, aquela carreira do sertanejo ficou para trás e agora Sim. é um recomeço do Lai? Como é? Sim. É um recomeço falando especificamente comercialmente do estilo musical, né, de uma reconexão com o que eu gosto de fazer. É um recomeço trazendo esse estilo que estava um pouco mais adormecido, porque eu percebo que o público é um pouco carente para as pessoas que gostam tanto quanto eu. E é um recomeço por trazer à tona alguns sentimentos que, na minha percepção, estavam um pouco adormecidos ali, sabe? E é bacana porque a música romântica, ela nunca sai de moda. Não, Sim. jamais. O Roberto Carlos está aí para provar isso pra gente. Eu adoro o Roberto Carlos. 80 e tantos anos, e o cara cantando música romântica, não é? E é sucesso. Sim. É o novo Lai Matos, então. É um recomeço de um novo... Sim. E é isso, eu espero que as pessoas gostem muito, porque foi feito com muito carinho, gostar, assim, com foi feito certeza. com muito cuidado, tudo nos mínimos detalhes, assim, tá tudo muito bonito. Eu sou suspeito pra falar, né, um pouco, mas assim... Já pede pra te ouvir e fala, pessoal, estou no Spotify, meu canal com é esse. certeza, por favor. A parte boa de você ter um nome um pouco diferente é que você consegue os usuários para todas as redes sociais com o mesmo nome. Então vocês vão conseguir me achar em todas as redes, tipo TikTok, Instagram, Spotify, Deezer, Só de digitar lá e já aparece? Não, @cantorlaimatos. Cantor Lai Matos. YouTube também, @cantorlaimatos, eu tô em todos os lugares com @cantorlaimatos. Só me procurar. Lai com Y. Lai com Y. Y. Isso. E Matos com 2 T's, tem esses detalhes, né? Mas a gente coloca aqui no... Melhor ainda de localizar, não é? Mais Porque fácil. quando é específico assim, a gente não erra. Não tem como não. Exatamente, sim. Ô, Antônio Eraso, o que você achou do bate-papo, cara? Cara, Eu falei que ia passar de sensacional. hora. Poxa, Nossa, passou de uma hora, nem Passou. percebi. Meu Deus. A direção tá aqui no... adorei porque o Lai trouxe uma vertente que muitas pessoas não conhecem do lado Com do certeza. artista, que é aquela relação, é poder pensar em tudo, é testar esse, ó, Sim. disso aqui foi bom, mas eu não gostei, quero fazer diferente, enfim, e eu nem diria o perfeccionismo, né? Porque perfeito a gente nunca vai ser, mas eu gostei da demonstração do seu preciosismo Sim. com o seu material. Porque quem geralmente é CLT cuida muito, muito bem do negócio do outro. Sim. Mas às vezes quando vai fazer, tá naquela ânsia, naquela vontade de fazer logo. Sim. E você teve um cuidado aí de parametrizar tudo, de trazer seu olhar de administrador para isso. Então, Genial. tô ansioso para ver esse trabalho já, viu, Alisson? Sim. Um baita orgulho ter tirado isso do papel, assim, muito, muito orgulhoso mesmo. De Não, tudo que tá orgulho é acontecendo. a gente receber aqui hoje. Muito obrigado pela eu sua que presença. agradeço. Eu sei que eu sabia que ia ser um bate-papo bem bacana. Eu falei para Antônio, não. Eu falei, cara, não precisa de roteiro. Ele é artista. É isso. Deixa que o negócio vai fluir, vai acontecer. Cara, deixa uma todos mensagem pra somos. galera que te assistiu, que vai assistir os cortes, que vai escutar a sua música.
Fala aí, você trabalhou um ano nesse projeto, para esse momento agora você falar com essa pessoa que vai te ouvir. É isso. Bom, pessoal, para mim é uma alegria muito grande estar trazendo esse projeto. É um projeto que tem muita minha identidade, muito meu sentimento. As pessoas vão se identificar com as letras, eu tenho certeza. Então, assim, eu espero que todas as pessoas gostem, que elas me procurem ali, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de streaming, recomendem para as outras pessoas, que foi feito com muito cuidado, com muito carinho, e que cada vez mais a gente tem a valorização da arte goiana, da arte trindadense, que é tão rica, né? Se você for olhar, como você mesmo falou, Paulo Vieira, os meninos que estavam aqui, o Maurício Eduardo, putz, eles contando a história deles. Então, assim, vamos valorizar cada vez mais a arte trindadense. Pedra Saturno também, arrasando muito. Então, assim, é isso, assim, que a gente consiga entender esse projeto como um recomeço mesmo e que falar de amor nunca sai de moda. E mais uma dica, pega... Quem estiver escutando a música, pega ali aquele trechinho que vai dar uma indireta, já vai mandando um direct. Já vai mandando, marca, exato. E marca lá, e é isso. Donato, muito obrigado, cara. É isso. Parabéns pelo Satisfação, convidado de hoje que você trouxe. De verdade, cara, eu tinha um monte de perguntas pra fazer, mas não tem como, já passou de hora, cara. Felizmente, por hoje é só, depois você volta no próximo projeto. Pode me chamar. Antônio Erasmo lançou um novo desafio pra você. Sim, então, nossa, nasceu sonho. aqui. Vamos lá. Thaís, obrigadão pela presença. Eu obrigado. que agradeço. Show. Obrigado, Deus abençoe. É isso, turma. Obrigado por ficando por aqui com mais um episódio. O que vocês acharam? Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Fui.